Richard Thaler recebeu o Prêmio Nobel em Economia pelos seus estudos em economia comportamental. O que é economia comportamental? Para que serve? Quem é Richard Thaler? O que come? Essas e outras perguntas eu vou tentar responder aqui. Para começar do começo, o que é economia comportamental? As teorias econômicas clássicas, a perspectiva clássica da economia, considera que nós somos seres racionais, que nós, quando precisamos tomar uma decisão, a gente coleta o maior número de informações possível, avalia racionalmente essas informações, verifica qual é a alternativa que melhor se adequa ao nosso melhor interesse e toma a nossa decisão com base nisso. A economia comportamental vai dizer que não é exatamente assim. A gente tende a buscar escolhas racionais, mas eventualmente a forma como as informações não são apresentadas, a forma como a gente processa essas informações, o contexto que a gente toma as nossas decisões podem influenciar a nossa decisão. Então, ela introduz alguns vieses cognitivos, vamos chamar assim, que vão direcionar, que vão influenciar a nossa decisão e muitas vezes vão nos levar a tomar uma decisão que não seria racional do ponto de vista ali, se a gente realmente não tivesse esses vieses e tivesse que tomar a decisão só com base nas informações que a gente coleta, comparando com o nosso maior interesse no final, tá? Então, uma das obras mais básicas do Richard Thaler é uma obra que ele escreveu com o Cass Sunstein, um outro pesquisador, e a obra se chama Nudge. Nudge é um termo em inglês que significa empurrãozinho, né? Essa é a principal, vamos dizer assim, o principal motivo de a gente estudar a economia comportamental é a gente encontrar esses nudges. Vamos exemplificar melhor isso. O nudge, como um empurrãozinho, é justamente você adequar a forma como as informações são apresentadas, encontrar esses gatilhos psicológicos que fazem com que a gente tenda a uma decisão e deliberadamente dispor as informações, dispor o contexto em que a decisão é tomada, de uma forma que a pessoa consiga tomar uma decisão, não necessariamente de forma racional, mas pelo menos que seria mais próximo do resultado racional da escolha dela, né? Então essa obra ela deu origem assim, a vários insights que a gente pode aplicar a políticas públicas, por exemplo. O Richard Thaler ajudou na fundação de um grupo que opera em Londres, não só em Londres, mas a sede em Londres, que busca justamente esses insights aplicados a políticas públicas de várias formas, como ajudar as pessoas a economizarem mais para sua aposentadoria, como fazer com que as pessoas atendam mais às suas consultas médicas, porque isso gera um custo para o sistema de saúde, por exemplo. Então, todos esses insights podem ser aplicados a políticas públicas. Mas seria ético isso? Aí vem o questionamento, né? Se eu tenho como estudar os vieses cognitivos das pessoas e direcionar a decisão delas para o que eu acredito que seria o melhor interesse delas, será que é moralmente válido eu fazer isso? Esse é um questionamento que o Thaler e o Sunstein trazem no livro, né? É um questionamento meio básico, assim. Realmente pode parecer que a gente está manipulando as pessoas para se comportarem da forma que a gente gostaria. O que o Thaler responde a isso é que é impossível, é uma ilusão você pensar que você tem como não influenciar o comportamento das pessoas. Pense numa cantina de uma universidade, por exemplo. Se a forma como você dispõe os alimentos vai influenciar a decisão das pessoas. Se você coloca primeiro alimentos menos saudáveis, mais calóricos e sola no final as saladas, isso obviamente vai influenciar a escolha. Se você coloca primeiro as saladas, se você coloca a cenoura mais na linha de visão do que o Danette, por exemplo, você vai ter uma escolha mais provável para a cenoura. E aí a gente percebe que não é necessariamente o gosto pelo alimento que faz a gente escolher, né? Embora a gente tenha essa ilusão. Então, ele, inclusive, testou isso. Ele relata no livro que testou essa questão da disposição dos alimentos. Muito bem. Então, tecnicamente é impossível a gente se abster dessa influência, porque se eu simplesmente me abster dela, eu já estou influenciando de alguma forma. Se eu não quiser estudar isso e
tentar aprimorar a forma como as opções são dispostas, eu já estou assumindo uma disposição e ela vai influenciar o comportamento daquelas pessoas. Então, será que não seria mais interessante a gente fazer isso de uma forma consciente e que possa ajudar as pessoas a se aproximar daquilo que seria a decisão mais vantajosa para elas de fato? Mas então vamos lá, para que explicar a economia comportamental? Para que estudar a economia comportamental? Isso tem várias aplicações, como eu já comentei que ele cita no livro Nudge. Eu vou pegar um exemplo que ele conta de uma ação que foi feita em um parque, uma reserva nacional nos Estados Unidos, de floresta petrificada. Tá? É um parque que tem ali um patrimônio natural e que, obviamente, quer preservar esse patrimônio. Só que os turistas, o parque recebe turistas e no parque existem vários pedaços de floresta petrificada que os turistas acabam pegando e levando para casa como um souvenir. Aí chega em casa, coloca numa gaveta e nunca mais vai abrir aquilo, mas de qualquer forma está danificando o parque. Então, com uma tentativa de reduzir esse comportamento, o parque colocou uma placa pedindo gentilmente que as pessoas não levassem os pedaços de floresta petrificada para casa. A questão é que esse aviso dizia o seguinte, em linhas gerais, né? Não exatamente com essas palavras. Todos os anos, milhares de turistas que visitam o parque levam para casa seus pedaços de floresta petrificada e isso danifica o parque. Por favor, não leve os pedaços de floresta petrificada para casa. Madeira petrificada. E a gente sabe que o ser humano ele tem uma tendência muito forte a se adequar o seu comportamento àquilo que ele percebe como norma do seu grupo. Então, se eu, enquanto turista, percebo que todos os turistas, a maioria dos turistas, pega esses pedaços de madeira petrificada e leva para casa, então eu me sinto à vontade. Isso não necessariamente conscientemente, isso acontece muitas vezes sem eu perceber, eu me sinto mais à vontade para pegar e levar para casa, mesmo sabendo que a regra é que eu não deveria levar. Tá? Aí você deve estar pensando, mas eu não sou assim. Sim, você não, mas a questão é que a gente está considerando um grande número de pessoas. Tá? Quando a gente pensa no coletivo, as pessoas tendem a agir dessa forma, e por isso que é importante a gente entender essa generalização. Muito bem. Propõe-se então um novo comunicado, simplesmente dizer, pedir que as pessoas não levem para casa, porque isso danifica o parque. Tá? Comparativamente, as pessoas levaram mais pedaços de madeira petrificada para casa quando tinha o aviso dizendo que a maioria dos turistas leva para casa, e pedindo obviamente para não levar, do que quando não tinha aviso nenhum. Quer dizer, por isso é importante a gente entender esse tipo de mecanismo, porque eu estou tentando dar um estímulo para ter um determinado comportamento e eu estou tendo um comportamento absolutamente contrário, né? Então seria melhor não dizer nada. O que o estudo mostrou foi que seria melhor eu não ter uma placa do que ter uma placa dizendo aquilo que o parque estava, aquela mensagem que o parque estava usando. Você poderia pegar isso no sentido reverso, dizer que a maioria dos turistas ajuda a conservar o parque, a maioria dos turistas respeita a regra de que não se deve levar para casa os pedaços de madeira petrificada, e aí você teria talvez até uma adesão maior a essa norma. Lógico, tem aí uma implicação ética de, será que eu posso mentir para fazer isso? A maioria dos turistas leva para casa, eu vou dizer que eles não levam, será que é moral isso? Cialdini trabalha isso no livro dele, Small Big, eu não lembro como está o título em português, acho que não vou lembrar mesmo, mas ele comenta isso, a gente pode considerar uma limitação ética usar só informações verdadeiras, né? Muito bem, então a gente percebe que tem uma relevância muito grande, então eu particularmente fico muito feliz desse prêmio Nobel ter ido para o Thaler, até porque eu acho que isso ajuda a dar uma visibilidade para esse campo que eu acho que tem um potencial incrível para ajudar a mudar a sociedade, né? E só para finalizar, lógico, tem que comentar o comentário que o Thaler fez quando perguntaram como que ele ia gastar o prêmio que ele ia receber. Ele disse da forma mais racional possível. É engraçado, mas na verdade esconde um grande gatilho, um grande segredo da economia comportamental, que isso não importa o seu grau de instrução, não importa a sua situação econômica, esses vieses psicológicos que direcionam o nosso comportamento, eles estão presentes em todos nós. Então a gente precisa estudar eles para conseguir
prevenir, para conseguir evitar essas respostas irracionais que eventualmente poderiam acontecer, tá? É isso. Espero que o vídeo tenha contribuído em alguma coisa. E até logo.